Cidade Ativa Online, você conectado com a gente. Saúde Ativa aqui na Cidade Ativa Online, a nossa TV online. Sejam todos muito bem-vindos a esse programa onde a gente fala de saúde e saúde integral, especialmente você que está chegando aqui hoje, que nunca assistiu nenhum Saúde Ativa. Seja muito bem-vindo, já deixa aqui embaixo o seu joinha, compartilhe o link com os seus amigos para eles poderem papear com a gente, se inscreve no canal da Cidade Ativa Online no YouTube. E claro, já vai deixando aqui embaixo as suas dúvidas e os seus comentários para a gente continuar o nosso papo. Que hoje a gente começa esse papo pensando sobre a necessidade da opinião do outro na nossa vida. Veja, é natural que a gente peça aí uma opinião para amigos, familiares, pessoas que sejam próximas a gente, quando a gente precisa tomar algumas decisões, está passando por alguns momentos que precisamos refletir. É natural que a gente converse com essas pessoas, afinal elas são do nosso convívio, elas são importantes para a gente, né? Mas e quando é essa opinião dessas pessoas que são importantes e até a opinião de pessoas que são desconhecidas passa a ser importante na nossa vida? O que acontece? Será que isso é saudável? E por que será que às vezes o que os outros pensam e falam de nós é tão importante? O que será que tem por trás dessa necessidade de atenção, de reconhecimento, de likes e biscoitos nas redes sociais? Hoje a gente vai buscar essas respostas e a gente vai pensar um pouco sobre o desenvolvimento humano em relação a serem seres sociais, né? A gente vai ver alguns florais que podem ajudar com esses estados de dependência do outro e descobrir o que é ou não saudável em relação ao espaço que o outro tem na nossa vida. Então, bora lá! No decorrer do desenvolvimento humano, desde que a gente nasce, e principalmente o período da adolescência, existe aí uma necessidade de se sentir aceito, pertencente a algum determinado grupo, como meio de firmar aí a própria personalidade. É assim que o adolescente consegue a segurança para experimentar a vida em todos os sentidos, desde a descoberta do seu corpo e desenvolvimento da sua sexualidade, até o entendimento das suas áreas de conhecimento preferidas, que é de onde brota a escolha para a profissão, ou pelo menos de onde deveria sair. Então, nesse período da adolescência, você tem um período de amadurecimento e experimentação do próprio corpo e amadurecimento e experimentação do desenvolvimento mental e intelectual, certo? Então, quando a gente fala de adolescência, a gente fala de um período de descobertas físicas, emocionais, morais e espirituais também. Na infância, essa necessidade de aprovação, ela fica estrita aos pais e cuidadores de uma maneira geral. Então, é importante para a criança saber se o que ela faz é bom ou ruim, certo ou errado, permitido ou não. Na infância, tem o estabelecimento de limites que são ensinados pelos pais e uma experimentação de autonomia
muito mais relacionada com o próprio corpo, né, de essa coisa do desenvolvimento da coordenação motora, que vai ser essa autonomia experimentada e vivenciada com um pouco mais de intensidade lá na adolescência. Então, num ciclo natural, quando se chega à vida adulta, existe uma ideia de que ser independente, com uma certa maturidade, para entender e aprender com os desafios que cada nova fase traz para a vida. Então, existe uma certa clareza de quem se é e do que se quer. Então, você passou pela infância, passou pela adolescência, quando você chega à vida adulta, você já tem ali um nível de autonomia considerável para ser responsável por si mesma, para ter clareza na sua cabeça de quem você é e do que você quer, sem que necessariamente você dependa de um grupo específico ou da opinião e da orientação dos pais, tá? Porque isso já é formado na infância e na adolescência, ou pelo menos deveria ser assim. O que acontece na vida adulta? Você passa a vivenciar maternidade ou a paternidade, você passa a vivenciar mudanças profissionais, você passa a estabelecer os propósitos de vida, você estabelece a qualidade dos relacionamentos que você vai ter, enfim, há um desfrute da liberdade de acordo com a responsabilidade que se tem, que em teoria é bem presente passado esse período da adolescência. Bom, há 40, 50 e 60 anos nós tínhamos uma sociedade menos dependente de tecnologias, onde a vida funcionava num ritmo mais lento, em que raciocinar para chegar às conclusões era absolutamente necessário, né? Você tinha alguma dúvida, você tinha que pesquisar, você ia em livro, você ia em biblioteca, você ia em enciclopédia, né? Em que também era mais difícil ter contato com pessoas que estivessem longe. Pensa que hoje você consegue, através de um aplicativo no celular, ter respostas instantâneas. Antigamente não funcionava assim. Então, há 40, 50 anos, a gente tinha ali uma troca entre as cartas escritas à mão, que eram usado o correio para serem entregues, e a chegada do e-mail. E depois a gente teve uma transição do e-mail para os aplicativos de comunicação, certo? Então, de certa forma, essa condição permitia que as pessoas passassem mais tempo consigo mesmas e se tornassem mais autênticas com a sua própria individualidade. Aqui eu posso até arriscar dizer que eram pessoas mais livres para se aprenderem, para se conhecerem melhor. Tinham tempo para isso, né? E menos volume de informação e influência acontecendo o tempo todo. Hoje, são raras as pessoas que não têm ou que não estão com o celular na mão o dia todo. A gente tem acesso a qualquer tipo de informação ao tocar na tela. Você está com dúvida, você quer comprar alguma coisa, você precisa fazer uma pesquisa, você abre o tio Google e lá você consegue todas as informações, certo? Você não precisa necessariamente pensar. Você quer o resultado de uma conta, você não precisa fazer a conta. Você pode simplesmente escrever lá. Vou chutar bem baixinho, 2 mais 2, eu não faço ideia de quanto seja. Tabuada do 6, quanto que é 6 vezes 6? Para você chegar ao resultado de 36, antes você teria que escrever. Hoje você coloca lá a tabuada do 6, aparece para você, certo? Então, com as redes sociais a gente consegue contatar imediatamente pessoas no mundo todo, a gente vê tudo e a gente também é visto o tempo todo.
Agora, em contrapartida a essas facilidades, né, a gente tem muito menos facilidade de se conectar com o nosso interior e, de um modo geral, a gente está vendo aí uma parcela considerável da sociedade vivendo uma adolescência prolongada. E aqui entra esse parênteses em relação às redes sociais e a estar conectado o tempo todo. A gente precisa ser validado o tempo todo. Então, se eu posto alguma coisa numa rede social e ninguém curtiu ainda, nossa, eu caio em depressão, né? É um problema, eu não me sinto capaz, eu não me sinto eu. Acompanhe aí comigo na imagem as carinhas do que era uma adolescência há alguns anos atrás e do que é a adolescência para cá. Vamos lá. Olha a diferença que era até ali a adolescência dos anos 90, que é a galera grunge, que é a última foto de cima ali. Você não vê ninguém com nenhum aparelho eletrônico na mão. Você vê pessoas que posam felizes ou que se permitem ser fotografadas juntas, né? Que se tocam, que se olham, que se sentem, né? Você percebe nas 3 primeiras fotos de cima que é um momento de estar com pessoas, certo? De desenvolver ali o seu próprio estilo, desenvolver o que você quer, de experimentar o que você quer, né? E nas 3 últimas fotos a gente está falando da adolescência dos anos 2000 para cá. É assim para qualquer lugar que você passe. Todo mundo está conectado com alguma coisa, todo mundo está com um celular na mão, está na rede social, está tirando uma selfie, está conversando com alguém nos chats, por exemplo, né? Ali nos anos 90 a 2000 você já tem o uso dos chats. Mas hoje é assim, você posta e você fotografa e você posta, certo? Viram a diferença, né? É uma diferença gritante entre adolescentes de décadas passadas até a década de 90 para adolescentes dos anos 2000 para cá, certo? Então hoje existem pessoas que vivem em uma busca obsessiva por aprovação ou reconhecimento como forma de satisfação emocional e pessoal, tanto nas redes sociais como na vida. Existem pessoas que têm essa necessidade de serem reconhecidas na vida mesmo por pessoas, né? Nossa, bom trabalho, ai que lindo, nossa, como você tá bonito, tá incrível, que talento. E tem gente que tem essa necessidade o tempo todo, o que piora um pouco com as redes sociais, tá? Essas pessoas, sob o conceito da aprovação, muitas vezes podem desenvolver características de dependência emocional e de submissão, deixando então os próprios desejos, os próprios princípios e os próprios valores de lado para se sentirem aceitos, desejados ou aprovados socialmente. Agora, sob o conceito de sucesso, seja financeiro, status social e ou profissional, fica atrelado à aprovação que vem de fora. Não está relacionado com aquilo que ela julga ser sucesso. Eu vou dar um exemplo aqui. Se você pegar uma mulher que é super satisfeita em ter a sua casa, o seu marido, os seus filhos hoje, ela não é uma mulher bem vista dentro da nossa sociedade, porque hoje o que se tem aí de conceito de uma mulher de sucesso não é a que tem uma família bem-sucedida, harmoniosa. É aquela que sai para trabalhar todos os dias, que ganha rios de dinheiro e que busca a profissão e patatá, patatá, patatá. Não tem nada de errado com nenhuma das duas,
certo? Mas se alguma delas entrar na pira de, nossa, eu sou uma empresária bem-sucedida e não tive tempo para ser mãe, ela vai precisar de um tipo determinado de aprovação. E se essa mãe entrar na pira de, nossa, eu só fico em casa, não trabalho, não ganho dinheiro, ela vai precisar de outro tipo de aprovação. Entendeu? Então, se entra nessa vibe de achar que só é legal, que a sua vida só é boa por conta do que o outro diz que tem que ser, aí o desequilíbrio é bem grande, tá? E na maioria dos casos, existem aí medos que são encobertos e pensamentos como, por exemplo, eu preciso ser admirado para ser aceito. Então, se eu não tiver o olhar do outro, né, se eu não for alguém bom pra caramba, de acordo com o que dizem fora, eu não vou ser aceito. E se eu não sou aceito, eu não sou amado. E aí eu não sou validado, eu não valho nada. Entende como vai acontecendo? Agora, quando a gente pensa na necessidade do reconhecimento que é contínuo, essas pessoas buscam o poder e a admiração para suprirem carências que às vezes nem elas mesmas se dão conta de ter. Então elas se preocupam muito em parecer, em ter uma postura adequada ao que o outro deseja, estar bem posicionada socialmente de acordo com a moda do momento, como o exemplo da mulher executiva, né? Abraça causas e bandeiras que nem são a sua verdade. A gente tem aí, a gente fala um pouco da geração Z, dos militantes, que tudo é causa para você discutir, tudo é causa para você brigar e tudo tem que ter um espaço. E aí a gente tem uma grande discussão em relação, por exemplo, ao uso do feminino, masculino e do neutro, né? Isso é um exemplo, tá? Isso é uma causa, é uma das bandeiras que estão por aí hoje na vida dos adolescentes, na vida dos jovens, né? Então, esse comportamento torna as pessoas tão reféns da opinião alheia que o seu senso de autovalorização acaba se perdendo. Então, eu tenho tanta necessidade de mostrar que eu posso, de sentir que eu sou aceita, que eu sou reconhecida, que eu me perco. Eu fico, é como se eu fosse um bonequinho de biscuit que é modelado de acordo com aquilo que vem de fora e não com aquilo que eu sinto, com aquilo que eu percebo, com os meus propósitos, tá? Bom, pessoas que buscam o reconhecimento e a aprovação constantes de fora, especialmente na fase adulta, entendam uma coisa: esse tipo de comportamento ali dentro da adolescência, entre infância e adolescência, é um comportamento ainda aceitável, porque ainda se está formando a personalidade. Quando você chega na vida adulta e você permanece com essa necessidade de reconhecimento e aprovação, geralmente quer dizer que esse tipo de pessoa não terminou o desenvolvimento da personalidade e, de certa forma, vivem com uma mentalidade adolescente. Então, tem uma individualidade mais fraca, a autoestima também fraca, porque é toda baseada nas relações com o outro, e ainda acabam aí brigando com tudo que foi aprendido durante a infância lá com os pais. Existe um problema? Existe um problema. Isso gera consequências sérias, né? Inclusive dentro da saúde mental. Mas antes da gente ver essas consequências ruins, vamos pensar um pouco no que essa flexibilidade toda, né, em relação ao outro, pode trazer de bom para essas pessoas. Numa vivência mais equilibrada dessa flexibilidade em relação à lida com o outro, essas pessoas podem ser excelentes vendedores, excelentes hosters,
diplomatas, políticos, podem atuar no meio artístico e também em profissões que, de certa forma, necessitam se adaptar na conquista de clientes ou em cargos de liderança. Também é possível, porque são pessoas que têm a flexibilidade de se trabalhar um pouco melhor a questão dos limites, conseguem ser excelentes nessas profissões. Mas, no desequilíbrio, essas pessoas estão em casamentos de aparências. Não é um casamento feliz, estou casada só porque eu tenho que estar, ou porque existe um status em estar casada, né? São pessoas que sorriem em festas e parecem se divertir horrores, né? Mas não é aquele sorriso verdadeiro, não é aquela diversão verdadeira. São pessoas que estão tentando o tempo todo mostrar que o que tem ou o que parece ser é maior e melhor do que realmente é. Então, o sentimento de que falta alguma coisa é constante nessas pessoas, assim como o sentimento de estar preso, apesar de ter ali uma aparente liberdade. E isso acontece porque elas se tornam reféns de todas as aparências que criaram, né? E quando estão sozinhas, com os seus pensamentos, sabe quando acaba o dia, a cabeça vai para o travesseiro? Aparece a dúvida, a incerteza, a necessidade de ser compreendida, e tudo isso vem com muita intensidade. E isso vai afetar, consequentemente, a saúde, tanto do corpo como a saúde mental. Uma pessoa que não consegue se sentir completa, ela é uma pessoa que não consegue manter um equilíbrio dentro da própria saúde, tá? Então, são pessoas que sofrem bastante e cada uma à sua maneira, como acontece com tantas outras questões psicológicas e de autoestima. Embora as redes sociais sejam o principal gatilho para esse comportamento no nosso contexto hoje, ele não é o único, e mesmo pessoas que não têm redes sociais, porque essas pessoas ainda existem, também podem depender da aprovação do marido, da esposa, dos pais, dos amigos, dos colegas de trabalho, enfim, das pessoas que estão. Eles precisam se sentir importantes o tempo todo. Eles precisam ter ali uma margem de segurança que não vem deles. Então, as pessoas costumam, esse tipo de pessoa costuma também mudar de ideia muito rápido, né? Vou cozinhar, acho que eu vou fazer isso aqui para o almoço. O que você acha? O que você acha é um tipo de frase que esse tipo de pessoa usa. E para tudo e qualquer coisa, numa vida cotidiana, por exemplo, você consegue observar. O você acha? Ela precisa ter aquela margem de segurança, entende? Então ela precisa que o outro aprove, que o outro concorde, para que ela então possa se movimentar. O fato é que essa pressão emocional constante pode ocasionar casos patológicos que se apresentam em níveis de intensidade leve, moderado e intenso, como fadiga crônica, transtornos de ansiedade, estresse e depressão e todos os sintomas físicos, psicológicos e espirituais decorrentes dos transtornos. Só para a gente conseguir visualizar um pouco o mundo dessas pessoas, e até para o caso de você estar se identificando com o que eu estou falando aqui, acompanhe aí comigo na imagem e veja se não passa exatamente essa sensação de ser um fantoche na mão dos outros pessoas, dos outros mídias, dos outros ideais, tudo aquilo que é de fora,
né? E que é muito intensificado pelas redes sociais. Então você veja ali na primeira foto a ideia do fantoche, né? De estar preso nas cordas para se movimentar na vida. E nas duas outras fotos do lado direito, a gente tem ali primeiro o desconsolo daquele ser humano que não é seguido, que não é acompanhado, que não é curtido, que não é compartilhado dentro das redes sociais, e o outro que é preso a tudo aquilo que vem da mídia de uma maneira geral, tá? A gente está falando, quando a gente fala desses reféns de mídia em geral, de rede social de uma maneira geral, a gente está falando daquela pessoa que não consegue se concentrar uma hora seguida no trabalho, que precisa olhar o Instagram, que precisa olhar o WhatsApp, que precisa olhar o Facebook, que precisa olhar o Twitter, que precisa ver o short do YouTube, que precisa ter todos os aplicativos de vídeos curtos do planeta. São dessas pessoas que a gente está falando, é desse comportamento que a gente está falando, tá? Então não tá longe. Se não é você, você pode prestar atenção que do seu lado tem alguém que está cada vez mais dependente daquilo que vem de fora. E aí, você deve estar se perguntando por que eu estaria, depois desse panorama todo. Será que é possível transformar esse comportamento? Porque a gente está falando aqui de um comportamento dependente num primeiro momento. A gente não está falando de uma patologia instalada especificamente, tá? Então, sim, sempre é possível melhorar e cuidar daquilo que nos machuca e nos impede de ter uma vida saudável e completa. Mas é claro que existem algumas coisas importantes a serem levadas em consideração. Então, primeiro, a pessoa precisa reconhecer que existe um problema, que isso é um problema, né? Ela precisa querer resolver esse problema, ter a vontade de, e ela precisa estar disposta e paciente para passar pelas etapas que são necessárias para essa transformação de comportamento e confiar no caminho que escolheu. Porque não foi da noite para o dia que isso foi acontecendo, embora possa ter acontecido num ritmo acelerado, ele também precisa acontecer num ritmo, né? A transformação de um comportamento ruim num comportamento saudável, ela também vai acontecer com o tempo e num ritmo, então precisa se confiar nesse caminho que tem etapas a ser seguidas. Tendo essas coisas, é importante iniciar um processo para melhorar a relação com você mesmo, né? Aprofundar o autoconhecimento, desenvolver a autonomia, o reconhecimento de qualidades e valores internos, o amadurecimento da personalidade, a ressignificação das feridas emocionais e desenvolver, então, a autossatisfação em ser quem você é, certo? Então, se você se reconheceu no momento assim, ou se você reconheceu que vem vivendo dessa maneira, procurar um profissional para orientar esse processo é muito importante e vale muito a experiência. Qual profissional pode te ajudar para transformar esse comportamento? Psicólogos, naturólogos, musicoterapeutas, terapeutas ocupacionais, são profissionais que têm bagagem para te ajudar com isso, tá? Terapeutas florais também, né? Naturólogo atua com floral e eles podem ajudar muito, certo? E aí, pensando num meio que não use necessariamente um medicamento alopático, eu trouxe para vocês terem uma noção do que pode ser feito algumas essências florais,
que tem padrões vibracionais que atuam nas causas do desequilíbrio, naqueles porquês, naquelas carências, naqueles medos, naqueles traumas que estão escondidos atrás desse comportamento, dessa necessidade excessiva de reconhecimento e aprovação. Então, assim, eu trouxe 3 florais do sistema Ba, que é o mais conhecido, né? Dr. Ba foi quem catalogou as primeiras 38 essências florais. E depois eu trouxe também mais 3 essências do sistema da Califórnia. Então, começando pelo sistema Ba, eu trouxe o Star of Bethlehem, que é um floral que ajuda a curar os traumas, fechar os buracos que geram essa necessidade de aprovação e aceitação constante. Então, se de repente alguma coisa aconteceu ali naquela infância, ali naquela adolescência que ele não conseguiu trabalhar, então, por exemplo, ele teve a sensação de ser abandonado, precisou ficar muito tempo afastado por questão de doença, lá na infância, na adolescência, do meio, né, dos amigos, do meio social de uma maneira geral, isso pode ter deixado ali um buraquinho, e que às vezes é inconsciente, a pessoa não sabe, e isso faz com que ela busque essa aprovação constante. O segundo floral de Ba é o Aspen. O Aspen é um floral que vai ajudar com a ansiedade, com o medo constante de não ser suficiente, com a inquietação que essas pessoas têm, mas que não consegue dar um nome para elas, tá? São pessoas que vivem um pouco inquietas. E o terceiro é o Cerato, que é um floral que traz a segurança da individualidade, que vai agir diretamente no equilíbrio entre o eu e o nós, nessa limitação aí, ajudando a colocar os limites saudáveis entre pertencer a um determinado grupo, em estar ali com pessoas, sem se perder de si mesmo, sem perder a autenticidade. Então, aqui com Ba, a gente trabalha os traumas, ajuda com a ansiedade e a inquietação, e ajuda com o fortalecimento da individualidade e com os limites entre o que é meu e o que é do outro. Agora, falando dos florais da Califórnia, eu trouxe o Sunflower, que é um floral que fortalece a individualidade e o reconhecimento interno. Ele traz tanto a capacidade de dar os limites para o outro, quanto a capacidade de respeitar o espaço do outro. Então, o Sunflower, ele te coloca alinhado com você, de um jeito, numa segurança e numa tranquilidade em que você não vai desenvolver uma necessidade do outro absurda, né? E nem vai invadir o espaço do outro. Você vai estar tranquilo em você mesmo. O outro floral da Califórnia é o Fairy Lantern, que é um floral que traz a energia do amadurecimento através do aprendizado de lições que se repetem pela vida e as ações não mudam, o jeito de pensar não muda, certo? Ele auxilia a reconhecer o momento de agir de modo diferente, abrindo então novas possibilidades de experiência e aquisição de sabedoria. E o outro floral é o Real, que é o floral que facilita a organização e a contenção das forças físicas e traz e ativa a consciência da alma em concordância com responsabilidades profissionais e pessoais. Então você tem na Califórnia um centramento absoluto em você, o amadurecimento da própria personalidade e da vivência de experiências para aquisição de sabedoria e uma certa proteção partindo da organização
das suas energias físicas e emocionais, para que você seja capaz de abraçar as responsabilidades profissionais e pessoais, certo? Então você consegue ter aí o apoio dos florais para, dentro desse seu processo de transformação de um comportamento ruim num bom comportamento, ter sucesso. Só para vocês verem, acompanha comigo aí na imagem quais são as florzinhas que são feitos esses florais. A gente tem essas 3 primeiras aqui do lado esquerdo, os florais de Bach. A azulzinha é o Cerato, a branquinha é o Star of Bethlehem, e essa que é mais felpudinha é o Aspen. Do lado direito, a gente tem as 3 essências da Califórnia. A primeira, o girassol, é o Sunflower. A de baixo aqui, que tem essas folhas, essas pétalas rajadinhas, é o Fairy Lantern. E a outra amarelinha de baixo é a arruda, é o Rue, é a arruda. Então, quando você estiver tomando esses florais, você vai estar recebendo a energia dessas florzinhas, certo? Vai estar padronizando o seu campo energético, o seu campo informacional com essas florzinhas. Dentro desse panorama social em que a gente está inserido, é cada vez mais importante voltarmos a nossa atenção aos cuidados com o nosso espaço interno, com a nossa saúde mental, emocional, e nos deixar levar, e não nos deixar, né, levar pelas enxurradas de tendências passageiras, valores vazios, prazeres imediatos que acabam nos afastando de quem nós somos de verdade. Então, se você tem notado que fica inquieto e ansioso para saber quem curtiu a sua última postagem, quem viu os seus stories, e passa o feed a cada 10 minutos para ver se tem alguma novidade acontecendo ali, ou se quando você está sozinho, você não se sente seguro nem para escolher a roupa que você vai usar na festa do fim de semana, ou ainda o que você sente na maior parte do tempo for insatisfação, medo, desconforto e sensação de inadequação, se atente e busque mudanças, pois são sinais de que você anda precisando demais da opinião de outras pessoas para viver a sua vida. Se você percebeu isso no comportamento dos seus filhos adolescentes, que é natural, mas você está vendo que está um pouco excessivo e começa a atrapalhar o desenvolvimento nos estudos, por exemplo, é importante que você procure conversar com esses teus filhos e estimular neles a autoestima positiva e a autonomia para poder desenvolver a responsabilidade pelas coisas deles e o aprendizado de como lidar com as próprias emoções. É importante que o adolescente tenha um meio de exteriorizar. E é importante que os pais consigam estar presentes nesse momento, certo? Para que eles não se tornem adultos patológicos, dependentes da opinião do outro, do reconhecimento do outro. Então não tem nada de errado em manter o brilho da juventude nos olhos e a vitalidade na rotina adulta. Isso deixa a vida mais divertida e facilita a superação das tribulações que amadurecem e trazem a sabedoria, né? Mas isso só acontece quando a gente aceita passar pelos ciclos da vida de maneira natural e saudável em cada etapa. Então, você pode sim ter o brilho da juventude aos 40 anos, né? Mas
com 40 anos, com uma cabeça de 40 anos e não com uma mentalidade de 15, 16, 17, 18 anos, certo? Um agravamento sério desse comportamento que a gente viu hoje é o transtorno de personalidade dependente, que pode ser confundido com outros transtornos de personalidade e que anda aumentando em escala por conta dessa nossa realidade. Mas sobre isso a gente vai falar no próximo Saúde Ativa, você não pode perder. A gente vai entender que existem esse comportamento que a gente conversou hoje num nível patológico, é um pouco pior, tá? Por hoje, eu quero te pedir para se inscrever no canal da Cidade Ativa Online, caso você ainda não seja inscrito no YouTube. Se por acaso você ainda não curtiu, curta. Se isso fez sentido para você, então, além de curtir, já compartilha com mais pessoas. Vou te deixar com o vídeo da Casa Beneficente Dr. Adolfo Fritz, que realiza um trabalho de amor maravilhoso, e deixo o convite para que vocês conheçam, porque é um trabalho que vale super a pena conhecer, tá? No mais, te agradeço imensamente pela companhia, pela participação e se cuida, tá? Um beijo para ti e até a próxima. Cidade Ativa Online, a nossa TV online. A hora do sucesso. Não sofra, não pense, não chore mais. Roberto Carlos do Brasil te adora, e há outros milhões que te amam lá fora. Eu sou a Luana e quero te convidar para pensar e conversar sobre saúde e saúde integral no programa Saúde Ativa aqui na Cidade Ativa Online. Seja bem-vindo! Tô implorando pro vento traseiro, teu cheiro já tá acabando no travesseiro. Quero te amar e te dar calor, te fazer piar.
Vou trazer bastante ídolos inesquecíveis, músicos, empresários, cantores que marcaram a época. Assim, descobridor do sétimo mar, na verdade. Um beijo, André Petrini. Somos Mais Angola, seu povo, sua cultura, só aqui na Cidade Ativa Online. Eu agradeço mais uma vez essa oportunidade. Porque hoje eu tenho um carinho dos meus filhos. Publico, estou grávida de novo. Nós estamos abandonados. Meu vizinho tomou até tiro na perna. A gente tem que buscar os nossos direitos. É como um cavalo que tem 2 donos que morre de fome. それでは来週の日曜日も皆様とこちらの方で次第立場オンラインでお会いしましょう。皆様を心よりお待ちしております。ありがとうございます。よろしくお願いいたします。 Deus agita o mar, remove montanhas. Deus faz mais que isso para te ajudar. Às vezes o bar. Obrigado, que Deus abençoe. TV Online.